Olá, professor. Meu nome é Claiver Liro de Azevedo e o exercício a ser resolvido hoje é o exercício extra. E no exercício extra nós vamos fazer um debate sobre uma das funções trigonométricas e sua inversa, especialmente a função cosseno e a sua inversa que é a arcosseno. Vamos fazer alguns esboços de gráfico no GeoGebra, vamos dar alguns exemplos, vamos ver como elas se completam, fazer a relação entre elas. Então vamos debater um pouco. Primeiramente, o que nós devemos pensar é o seguinte: o que é uma função inversa? Como eu faço para ter uma função inversa? Se nós formos pensar de forma menos detalhada, de forma menos aguçada, nós vamos chegar à conclusão que as funções trigonométricas elas não possuem inversa. Por quê? Porque uma função inversa, para eu ter uma função inversa, obrigatoriamente eu preciso ser bijetora. Para uma função possuir uma inversa, ela obrigatoriamente precisa ser bijetora, que é ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E as funções trigonométricas, propriamente ditas, elas não são injetoras, então elas não possuem a sua inversa. Então, quando nós vamos realizar os estudos das inversas das funções trigonométricas, nós precisamos superar esse problema restringindo os domínios dessas funções. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no GeoGebra. Aqui eu tenho a função cosseno de x. Função cosseno de x, propriamente dita, totalmente completa. E se nós traçarmos uma reta horizontal, nós vamos perceber que ela não se enquadra como uma função injetora, porque eu possuo domínios diferentes tendo imagens iguais. Então ela não é injetora. Ó. Este domínio é uma imagem e este domínio possui a mesma imagem. Então a função cosseno de x ela não é injetora. Então, para o estudo das inversas das funções trigonométricas, nós vamos restringir o gráfico. O que é restringir o gráfico? Vamos dar um exemplo. Seja uma função f de domínio menos 1 e 1 e contradomínio 0, seja uma função f de domínio menos 1 até 1 e de contradomínio de 0 até π, com f de x sendo o arcosseno de x, ou seja, o f de x é a inversa do cosseno de x. Essa função é inversa da minha função g, onde o meu domínio varia de 0 a π e o meu contradomínio de menos 1 até 1. E essa é a função original, é a minha função cosseno de x. Então, primeiramente, o que nós devemos bater o olho e tirar de conclusão. Na minha função original, eu tenho o meu domínio variando de 0 a π. Na minha inversa, 0 a π passa a ser o meu contradomínio. Vice-versa. Na minha função original, eu tenho o meu contradomínio variando de menos 1 a 1. Na minha inversa, menos 1 varia. A variação de menos 1 a 1 ocorre no meu domínio. Então, ocorre essa troca. Então, isso aqui eu coloquei para mostrar essa troca. E, ao mesmo tempo, eu já fiz, eu restringi o gráfico. Agora, se o meu cosseno de x agora ele varia no seu domínio de 0 até π e o seu contradomínio de menos 1 até 1. Então, aqui no GeoGebra, se eu tirar essa reta, restringir o meu gráfico da minha função cosseno de x, agora eu vou ter o meu contradomínio variando de 0 até o π e a minha imagem variando de menos 1 até o 1. Beleza?
E aí, com isso, eu consigo esboçar o gráfico da minha inversa. Para eu fazer o esboço do gráfico da minha inversa, vale lembrar que o esboço do gráfico da inversa é exatamente a reflexão do gráfico em função da reta y igual a x, em função da bissetriz quadrantes ímpares. Então, se eu traçar a minha reta y igual a x aqui, eu tenho minha bissetriz quadrantes ímpares. Então, se eu for realizar a reflexão para achar a minha inversa, ficamos com isso aqui. Ó. E como nós vimos lá, quando eu restringo o gráfico da minha função g de x igual a cosseno de x, quando ela tem o meu domínio de 0 até π e a minha imagem de menos 1 até 1, o domínio da minha inversa, dessa laranja aqui, vai passar a ser o quê? Menos 1 até 1, e a minha imagem vai passar a ser 0 até π. Perfeito? E então é isso, assim que se faz a construção da função inversa. A gente necessariamente precisa restringir o nosso domínio e fazer a reflexão em torno da bissetriz dos ímpares. Então, vamos a alguns exemplos. Arcosseno de 1 sobre 2. Então, eu quero descobrir o ângulo cujo o meu cosseno seja meio. É π sobre 3, né? Logo, o cosseno de π sobre 3 é meio. Ó, nesse exemplo aqui, ó, f de x igual a 0. Esse exemplo aqui é bem interessante, porque o f de x igual a 0 é exatamente a raiz da minha função. E, não, é a forma de encontrar a raiz da minha função. Então, se f de x for igual a 0, eu tenho o arcosseno de x igual a 0. Ou seja, o cosseno de 0 é x, e x, qual é o valor que eu tenho cosseno igual a 0? 1. Então, x é igual a 1, logo o arcosseno de 1 é 0. E isso a gente provou ali no gráfico, né? Olha, quando eu tenho o meu x igual a 1, o meu cosseno é 0. Da minha função arcosseno aqui, ó. Quando eu tenho o meu x igual a 1, o meu cosseno é 0. O meu y é 0 com o meu x igual a 1. Um último exemplo aqui é se f de x igual a arcosseno de x, determine o valor de f de menos raiz de 3 sobre 2. Então, f de menos raiz de 3 sobre 2 é o arcosseno de menos raiz de 3 sobre 2. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, menos raiz de 3 sobre 2. Eu preciso de um ângulo cujo o meu cosseno seja menos raiz de 3 sobre 2. Se eu já sei que o meu cosseno é menos raiz de 3 sobre 2, o meu cosseno é negativo, então o meu cosseno vai ser aqui, ó, no segundo quadrante, onde o cosseno ele é negativo. Então, exemplo que o ângulo esteja aqui, ó, aqui. Se nós traçarmos lá para o primeiro quadrante, onde o meu cosseno é positivo, qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2, ou seja, positivo? É π sobre 6, né? Π sobre 6. Então, para eu encontrar este ângulo aqui, ó, o ângulo que o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2, é só fazer o π menos o π sobre 6. Eu fiz π menos π sobre 6, eu consigo encontrar 5π sobre 6. Então, essa aí foi a resolução do exercício. Foi um debate sobre a função cosseno e a arcosseno, a sua inversa. E assim, para você esboçar o gráfico, você precisa restringir o domínio e para traçar o gráfico da inversa, ela é em função da função, ela é em função da reta y igual a x. Então é isso, professor. Espero ter sido claro, espero ter sido um debate bacana. Obrigado, valeu.